Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Espero que tenham tido todos umas boas férias, dentro do possível. E vamos então começar esta nossa reunião com uma audiência com a Confederação de Desporto de Portugal, que o assunto é a apresentação do documento 5 prioridades políticas para esta legislatura. Os membros da delegação, o Sr. Presidente da Confederação, Daniel Monteiro, o Secretário-Geral, Carlos Dias Ferreira, o Vogal da Direção, Gonçalo Saldanha, e Marco Ferreira, Diretor de Comunicação. Neste tipo de audiências, a grelha de tempos é composta da seguinte forma, portanto, quem solicitou a audiência tem 10 minutos no início da sessão e depois cada grupo parlamentar 5 minutos, para a ordem que está estabelecida na grelha, e depois, novamente, a entidade tem 10 minutos para responder às questões ou àquilo que entender relativamente à intervenção que foi feita pelos senhores deputados. Muito obrigado. Portanto, iniciamos então esta audiência com a intervenção do Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, Daniel Monteiro. Tem a palavra, Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto que aqui estamos novamente neste arranque de sessão legislativa e, portanto, da nossa parte, é sempre com muito gosto que aqui voltamos e regressamos, e sempre que temos a oportunidade é com muito prazer que aqui vimos. O motivo deste pedido de audiência prende-se com a constituição deste quadro parlamentar, portanto com o arranque da legislatura, e com o arranque desta legislatura marcou também a apresentação daquelas que são as prioridades do setor do desporto, do movimento associativo, das federações esportivas para esta legislatura. Nós, em 2024, a quando das penúltimas eleições legislativas, apresentámos um documento também com as nossas prioridades políticas. Fruto destas novas eleições, fizemos uma atualização desse documento e apresentámo-lo então por ocasião dessas eleições legislativas de 2025. Este documento que aqui trazemos não tem grandes alterações face àquilo que tinha sido apresentado em 2024, passou apenas um ano. A verdade é que também não houve grandes alterações no quadro, quer legislativo, quer no quadro regulamentar do desporto português, e, portanto, as prioridades que trazemos não diferem muito das que apresentámos em 2024. Ainda assim, permitam-me que exalte algumas delas, nomeadamente, primeiro ponto, e que já no início de 2024 apresentámos, que era fundamental que o desporto português tivesse um plano de desenvolvimento desportivo. Éramos dos poucos países da União Europeia onde não existia esse plano de desenvolvimento, não existia uma definição articulada entre todos os agentes, o que é que cada um devia fazer e com que objetivos estávamos a trabalhar, e, portanto, assumimos isso como uma prioridade. A verdade é que em 2024, em maio, desde maio de 2024, houve a participação na construção desse plano de desenvolvimento iniciado pelo Secretário de Estado do Desporto. A Confederação de Desporto de Portugal participou, as federações esportivas foram também participando. Houve o compromisso desse plano de desenvolvimento ser apresentado até final do ano. Nós apresentámos uma série de documentos, inclusive este também, com aquelas que eram as prioridades para um plano de desenvolvimento desportivo. A verdade é que, em dezembro de 2024, esse plano de desenvolvimento ainda não foi apresentado. Continuamos a aguardar e continuamos a assumir isso como uma prioridade e com uma prioridade de especial importância para que todos os agentes tenham consciência daquilo que são os objetivos macro do desporto nacional para os próximos anos. A esse respeito, importa também salientar que um plano de desenvolvimento não resolve por si só nenhum problema do desporto português. Este plano de desenvolvimento precisa, no nosso entender, de duas coisas muito importantes. Uma delas é que as ideias gerais, os objetivos gerais, sejam depois desmultiplicados em planos de ação para cada modalidade, para cada federação, sob pena do plano de desenvolvimento ser apenas um documento estático que fica numa gaveta ministerial, como um grande documento orientador, mas depois acabou por não ter efeitos práticos. E, portanto, este para nós é um ponto essencial, é que haja desmultiplicação deste plano de ação, este plano de desenvolvimento, por cada modalidade, por cada federação desportiva. E o segundo é para concretizar essas medidas, é fundamental que existam recursos sólidos para que as federações, para que os agentes consigam concretizá-las.
O segundo ponto que aqui apresentámos foi o modelo de financiamento do desporto português. A verdade é que estamos a trabalhar com as federações esportivas e muito em breve vamos apresentar uma revisão dos critérios de financiamento às atividades regulares das federações esportivas, com o objetivo de retirar importância à componente e ao peso histórico do financiamento às federações e dar mais peso, mais relevância ao mérito, portanto, privilegiando a meritocracia, privilegiando a ambição e o projeto de desenvolvimento esportivo de cada federação e dessa forma conseguirmos que as federações e que os agentes que mais ambição, que mais têm trabalhado, que melhores resultados têm tido, não só desportivos, mas ao nível da formação, capacitação de agentes, mais atletas estrados, dimensão e alargamento dos quadros competitivos, etc, 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 consiga ser privilegiado nessa definição de novo modelo de financiamento. Ainda a respeito do modelo de financiamento, apresentámos também recentemente, quer ao Governo, quer também aos partidos políticos, uma revisão da distribuição das apostas esportivas online. Essa distribuição, no nosso entender, carece da criação de um fundo de desenvolvimento esportivo que permita às federações esportivas que não recebem diretamente das apostas esportivas online, que lhes permita dar resposta à sua ambição e também que exista esse investimento nas federações para que consigam fazer esse trabalho. A nossa proposta reconhece dessa forma que 7,5% do imposto extraordinário do jogo online seja revertido para a criação de um fundo de desenvolvimento esportivo a ser gerido pelo Instituto Português de Desporto e Juventude, que, pelas nossas contas, daria um incremento na ordem dos cerca de 13 milhões de euros para investir nas modalidades que não beneficiam diretamente destas apostas esportivas. 2,5% destes 7,5% seriam diretamente pelo alargamento da componente da percentagem do IEJO que reverte para o desporto e os 5% seria, entre aspas, retirado ao turismo, por só para se ter uma noção, e permitam-me este parênteses, o legislador, quando regulou o jogo online e as apostas esportivas online, fez uma previsão, e bem, que o Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo devia ser sustentado pela própria atividade. Ou seja, quem fiscaliza, a entidade reguladora, digamos assim, entre aspas, do jogo online e das apostas, devia ser suportado pelo custo, pelo benefício, digamos, do próprio jogo. A verdade é que o mercado cresceu tanto que o Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo custa ao Turismo Portugal cerca de 7 milhões de euros e a verdade é que neste momento o Turismo Portugal recebe com o jogo, para suportar este Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo, mais de 41 milhões de euros. E portanto aquilo que nós estamos a dizer é que 5% deste montante que reverte para o turismo deveria reverter para este Fundo de Desenvolvimento Esportivo e então encontrarmos estes 7,5%. Para além disso, outra prioridade, a educação física no primeiro ciclo. A verdade é que estava no programa do governo, do anterior governo, encontra-se também no programa do atual governo e, portanto, da nossa parte, esta foi uma prioridade que apresentámos ainda antes das eleições legislativas de 2024. Foi com muito agrado que vimos essa prioridade reconhecida no programa do governo e, portanto, estamos completamente disponíveis para trabalhar com o governo e com os partidos para que, de facto, consigamos ter um peso efetivo no primeiro ciclo de escolaridade da educação física como disciplina obrigatória e não integrada dentro de um quadro de horas ou de tempos letivos dedicado à educação artística e cultural. Para além disso, e bem sabemos que houve há muito pouco tempo a celebração do novo contrato de concessão com a RTP, mas no nosso entender, ao longo dos anos, a RTP foi-se afastando do desporto português. É verdade que ao longo dos últimos meses temos sentido, ainda que ligeiros sinais, mas temos vindo a sentir que parece que há uma tentativa de reaproximar a RTP do desporto português, mas que era muito importante que na grelha de serviço público de televisão o desporto possa estar acessível às famílias e possa estar disponível para ser consumido. A verdade é que se não for consumido, muito dificilmente poderemos ter uma alteração do paradigma e uma alteração de comportamentos e de prioridades também naquilo que as respectivas famílias possam dar ao desporto nacional.
Por fim, e este é verdade que é um ponto que foi apresentado antes da organização do novo governo, que era a questão do Ministério do Desporto em Portugal, idealmente como pasta única, não tendo sido escolha do governo a organização do Ministério como pasta única. A verdade é que salutamos esta honra ministerial do desporto, ter pasta partilhada com a cultura e com a juventude. Isto porque também ao longo dos últimos anos fomos sentindo que, do ponto de vista político, o desporto foi sendo desvalorizado e sendo relegado para um segundo ou um terceiro patamar de priorização. E, portanto, no nosso entender, este é um ponto muito importante, para que, de facto, também exista esta dedicação e esta prioridade política para quem tem a tutela do próprio setor. Ao longo dos anos, a verdade é que os respectivos ministros, independentemente dos partidos que estiveram no poder, a verdade é que ao longo dos últimos anos o que foi acontecendo é que o ministro que tinha a tutela do desporto tinha outras áreas, algumas setoriais, outras mais de intervenção política, mas que foram sempre a prioridade para esse próprio titular da pasta. E ao ter a questão da nomenclatura, que pode parecer só um termo de nomenclatura, mas que no nosso entender pode ter um sinal muito mais importante para além disso. Obviamente que isto são apenas ideias e sinais e que precisam de ser concretizados na prática, mas a verdade é que entendíamos que era muito importante o desporto estar à mesa do Conselho de Ministros e, portanto, vemos isso com muito bons olhos. Sr. Presidente, a minha intervenção eram 10 minutos, portanto está aqui a terminar. Portanto, estas eram as 5 prioridades e depois numa fase final também a dar-vos nota daquilo que são as nossas propostas e um conjunto de propostas de reforma fiscal e financeira que também vamos apresentar ao Governo muito em breve para o Orçamento de Estado de 2026 e que também queremos trazer aqui a esta Casa para a discussão na especialidade. Será um pacote com 10 medidas que será muito importante para que também possam ter esse dossiê de trabalho, para que na discussão na especialidade possam fazer valer essas propostas e essas medidas e possam ser introduzidas no Orçamento de Estado para 2026. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, que vai usar a palavra a deputada Carolina. Faz favor, Sra. Deputada. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os membros da Confederação do Desporto de Portugal aqui presentes, na pessoa do Sr. Presidente Daniel Monteiro. Gostaria de começar por agradecer à Confederação a apresentação deste documento, um contributo muito relevante que sistematiza de forma clara os principais desafios e prioridades do setor do desporto. Este trabalho é particularmente importante, uma vez que ajuda a colocar o desporto no centro da agenda pública, não apenas como competição, mas como área fundamental para a saúde, a educação, a coesão social e a projeção internacional de Portugal. O Grupo Parlamentar do PSD e o Governo da AD olham com interesse para estas prioridades, que se alinham com as metas que também queremos alcançar, nomeadamente o combate à obesidade infantil e ao sedentarismo, a promoção da prática desportiva ao longo da vida e em todo o território, o reforço de programas de inclusão para mulheres e pessoas portadoras de deficiência, o apoio ao desporto de alto rendimento como catalisador da prática jovem e o aumento do investimento no desporto, elevando os níveis de atividade física da população portuguesa para a média europeia. Estas metas dão continuidade ao trabalho iniciado pelo anterior Governo da AD, em particular um investimento de 65 milhões de euros no contrato-programa com medidas de apoio ao desporto para 2024-2028, apresentado em dezembro do ano passado e que, curiosamente, será assinado amanhã em Anadia, no Distrito de Aveiro. No entanto, importa sublinhar que este Governo tem outras medidas planeadas no seu programa eleitoral e que estão alinhadas com as preocupações da Confederação, como, aliás, já enunciou aqui algumas. A apresentação e implementação de um plano de desenvolvimento para o desporto, com a revisão da legislação e um modelo de coordenação de políticas públicas assente em pilares como o desporto educativo, o alto rendimento, as infraestruturas e o financiamento, a promoção de um alinhamento estratégico entre escolas, clubes e autarquias, incluindo as campanhas nacionais de promoção da atividade física e a coadjuvação, da educação física no primeiro ciclo,
e o reforço da inclusão, apoiando atletas de alto rendimento e alunos atletas, reabilitando instalações, segmentando a promoção da prática desportiva e desenvolvendo programas do desporto para todos, em linha com a prioridade da Confederação de aumentar a participação de mulheres, pessoas com deficiência e outros grupos. Aqui chegados, importa reafirmar que o desporto deve ser visto como um investimento e não como uma despesa, pelo seu impacto até económico. Fim de apenas questionando como é que a Confederação pretende concretizar estas prioridades em articulação com as escolas, autarquias e clubes, que mecanismos de supervisão consideram necessários para garantir resultados concretos. No que diz respeito ao regime jurídico dos jogos e apostas online, como é que garantem que o Fundo de Desenvolvimento Desportivo chega às federações e modalidades com menor visibilidade, isto é, como é que seria dividido nas modalidades com menor visibilidade e que medidas poderiam ser tomadas para minimizar os riscos sociais associados ao jogo online, enquanto canalizam mais recursos para o setor desportivo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Chega, Deputada Patrícia, tem a palavra, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também a Confederação do Desporto de Portugal na pessoa do seu Presidente, Daniel Monteiro, e queria começar por dizer que o Grupo Parlamentar do Chega concorda em pleno com a Confederação quando diz que faz falta e que é necessária uma verdadeira política desportiva em Portugal, porque o facto de não haver esta política desportiva acarreta depois um conjunto de consequências que não são boas nem para a população no geral, nem para depois os atletas e potenciais atletas no concreto. E temos também outras consequências que esta ausência de uma política desportiva nos traz, como um aumento, um número muito reduzido de praticantes de desporto, de atividade física, que por sua vez leva a um aumento da obesidade nas pessoas, que por sua vez leva depois a gastos maiores também no Serviço Nacional de Saúde. E portanto é importante olhar para o desporto não apenas como uma prática, um hobby, mas como uma necessidade real e urgente para o bem-estar geral, não só dos praticantes de desporto profissional, como de toda a população, por menor que seja a sua rotina de prática de atividade física. Porque depois também, e vários estudos já o demonstraram, a prática de atividade física tem também consequências positivas no que diz respeito à saúde mental. E, portanto, isto para dizer que o desporto engloba aqui várias áreas, nomeadamente da saúde, e é por isso importante que haja uma verdadeira política desportiva para o país. Temos ainda outro problema, que depois são também esta falta de investimento, esta falta de política leva a um desinvestimento muito grande em infraestruturas desportivas e associativas, e é preciso não esquecer que em muitas zonas do país são os pequenos clubes, as pequenas associações desportivas que levam os mais jovens a praticar desporto. É o primeiro contacto dos jovens com o desporto, acaba por ser muitas vezes nestas associações e nestes clubes de bairro, por assim dizer. E eu já falei com alguns presidentes destes clubes, eles sentem-se verdadeiramente abandonados, porque acabam por viver na base do voluntariado. Muitas vezes são eles que levam a roupa dos atletas para casa para lavar na sua casa e ter essa despesa, e fazem-no com gosto. Mas não é suposto o Estado falhar nesta matéria, e realmente está a falhar. E, portanto, isto são apenas alguns exemplos de como a política em Portugal, no que diz respeito ao desporto, é muito ausente. E por isso, sim, é preciso uma política que promova estes clubes, que promova desde logo, e também concordamos com a questão da educação física no primeiro ciclo, para que as crianças tenham contacto desde muito jovens com o desporto, fazendo disso depois uma rotina para o resto da sua vida. E um maior investimento depois a um nível de formação e a um nível profissional ajudará também a que Portugal e os seus atletas, por um lado, que os atletas de alta competição tenham mais meios e mais recursos para conseguirem participar no maior número possível de competições internacionais, e por outro lado também não podemos não podemos deixar de nos focar na necessidade de que o desporto
tem que ser altamente democrático e, portanto, não pode estar reservado apenas a uma determinada faixa da população que tenha determinadas condições socioeconómicas ou não. E, portanto, nós consideramos, o Grupo Parlamentar do Chega considera que, efetivamente, esta nova política desportiva tem que ter um modelo de financiamento plurianual que contemple novas fontes de receita também e que, tal como disse aqui o Sr. Presidente, faça também uma distribuição mais justa, mais equitativa das receitas por todos os setores e por todas as modalidades do desporto. Isto só se consegue, primeiro, com uma discussão pública com todos os envolvidos, não só na política, mas também na gestão desportiva, mas também, e em segundo lugar, com boa vontade dos partidos. E a este propósito, eu gostava aqui de recordar, depois de ter ouvido a deputada do PSD dizer há pouco, na sua intervenção, que o desporto tem de ser visto como investimento e não como despesa, o Chega apresentou no último Orçamento do Estado algumas propostas de alteração nesta matéria, como, por exemplo, o aumento do financiamento do programa de reabilitação de instalações desportivas, foi rejeitado com o voto contra do PSD e do CDS, a reabilitação de infraestruturas desportivas em zonas urbanas degradadas, rejeitado com votos contra do PSD e CDS, implementar o Programa Nacional de Incentivo ao Desporto e Saúde Física para Jovens, também rejeitado com votos contra do PSD e do CDS. E, portanto, o que eu gostaria aqui de deixar é o compromisso de que o Chega vai participar ativamente na elaboração desta nova política desportiva e pedir também aos restantes grupos parlamentares que vejam o desporto como uma missão e que trabalhem nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Dália Miranda. Faz favor, Sra. Deputada. Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, apresento os meus melhores cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão e, na sua pessoa, todos os deputados aqui presentes. Saúdo o Presidente da Confederação de Desporto, Dr. Daniel Monteiro, assim como todos os elementos da sua equipa e demais presentes na sala. Antes de mais, Sr. Doutor, quero-lhe agradecer porque grande parte das perguntas que eu lhe ia fazer acabou por as responder na sua intervenção inicial. Não obstante isso, eu tenho aqui algumas questões para as quais pedia esclarecimento. Não vou falar da transversalidade do desporto em todas as áreas que já conhecemos e já foi aqui debatida, e questiono o seguinte. Efetivamente, o plano apresentado agora, as prioridades apresentadas já remontam a 2024, não é? Tendo apenas aqui algumas pequenas alterações, segundo o que eu me apercebi. O que é que foi feito entre o ano de 2024 e a presente data? Relativamente ao plano estratégico, foi apenas solicitado um plano de desenvolvimento do desporto? Essa era uma das questões que eu queria colocar. Outra questão que eu gostava de colocar é em que diverge o modelo de financiamento atual do anterior. Referiram aqui a questão da redistribuição das apostas online. Está previsto mais alguma alteração além dessa? Desde a apresentação das 5 prioridades, em 2024, já ocorreram 2 inícios de anos letivos. Já houve revisão curricular que estava prevista em 2024? Relativamente a essa questão do ensino, não, pelo menos, não sei se foi falha minha, mas não ouvi nenhuma referência à questão das UARs. Sabendo nós, e apresentado no relatório inicial, que só 7% dos atletas federados, só temos 7% de atletas federados, gostava de saber qual é a posição da Confederação relativamente às UARs. Outra questão que eu gostava de ver esclarecida, eu sei que a Confederação não está abrangida pelo pacote de 65 milhões, que foi assinado em 17 de dezembro de 2024, relativamente, acho que era o COP e o CPP, que seriam os beneficiários desses 65 milhões, mas essa distribuição seria feita entre o ano 2024 e 2028, uma vez que estamos quase no final do ano 2024, questiono-se 25, peço desculpa, questiono-se a Confederação tem alguma preocupação nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra para o Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da Confederação de Desporto. Eu vou começar por concordar com logo o início do documento que hoje nos trazem, quando reconhecem
que o sucesso dos atletas e das seleções tem sido melhorado em termos de participação internacional quando representam o nosso país. Há vários casos desses, alguns que já são mais estruturais, como o atletismo, o remo, alguns mais recentes, como o caso mais paradigmático, penso eu, de bom exemplo, a questão do handball. Eu que fui praticante de handball, lembro-me que quando praticava handball era inimaginável aquilo que estamos a assistir agora em termos das nossas seleções. Era uma coisa muito distante que achávamos que não queria acontecer e felizmente acontece. E, portanto, de facto este sucesso que tem acontecido não devido ao Estado ou aos governos, mas apesar do Estado. E não há nenhum mal nisso. Pelo menos para mim, como liberal, não há mesmo nenhum mal nisso. Mas tentando ir ao encontro daquilo que também nos trazem de propostas, havia aqui 4 temas que eu gostaria de comentar, questionar a Confederação, e vou começar logo pela área mais atrativa para nós, que é a questão fiscal. Olhando ao documento que nos referem, pelo menos na página 15, há 3 referências a esta vertente: a questão do IVA dos bilhetes para 6%, a questão da revisão do mecenato esportivo e depois com participação em sede de IRS. E eu deixo-me, em vez de fazer uma questão talvez ser aqui um pouco mais provocatório, se não estarão a ser pouco ambiciosos. Porque a questão do IVA ser reduzido só para os bilhetes, quer dizer, então e as mensalidades, os serviços, os alugueres, há muito mais onde o IVA talvez possa também ser reduzido e assim tornar a prática desportiva mais atrativa ou mais acessível. Mesmo na comparticipação da sede IRS, daquilo que falam, então, e onde é que estão questões relacionadas com a nutrição, com as fisioterapias, com os equipamentos, quer dizer, há muito mais, portanto, é mesmo ser provocatório, se não deverão ser mais ambiciosos nesta vertente, pelo menos naquilo que está referido na página 15 do vosso documento. Também poderíamos ir a uma questão da equidade fiscal, isto não está referido no vosso documento, é também um contributo, uma equidade fiscal entre, por exemplo, ginásios comerciais e ginásios de clubes associativos. Porque é que não deverão ter o mesmo tratamento se estão a prestar o mesmo serviço a qualquer pessoa que procura a prática desportiva? E não vou entrar aqui no detalhe em muito que haveria para fazer em termos de simplificação fiscal e de desburocratização, não são só as empresas que se deparam com este problema, os próprios clubes, as próprias coletividades, as próprias associações e federações deparam-se com este problema do que é lidar com a burocracia do Estado. Depois só uma provocação, quando esteve a falar do financiamento, o Sr. Presidente falou da questão do privilegiando a meritocracia, quando referiu isto, estava já a referir-se à questão depois da distribuição das verbas que advêm do jogo, ou era de outro tempo? Portanto, era saber, porque eu sei que é difícil depois casar só nesta vertente da distribuição do jogo, entre o alfa e o ômega. Obviamente que há a meritocracia daquilo que é muito à prática, que existe modalidades que depois têm poucas audiências, que é de onde vem a verba, ou seja, há diferentes meritocracias que têm que ser equilibradas, e como é que se faz esse equilíbrio, que eu acho que esse equilíbrio deve ser procurado, obviamente, que senão todas as verbas vão só para um lado. E depois, relativamente ao ponto que falam da prática, vou começar a fazer prática desportiva, porque aquilo que falam é da questão da educação física no primeiro ciclo, gostaria de saber também a vossa visão para e os restantes ciclos, e nomeadamente também, por exemplo, a questão do ensino superior, o que é que se pode fazer dentro daquilo que é a autonomia das federações e bem, mas também a autonomia das universidades, muito aquilo que se pode fazer para haver uma integração. O exemplo aqui, lá está, o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, não é? Em que o que é que faz a competição? A competição é uma coisa boa, a competição entre universidades por terem os melhores alunos, para terem também os melhores atletas. Eles conseguem ter bons alunos porque também procuram melhores atletas. É um exemplo, pode não ser obviamente replicado para a nossa realidade, mas enquanto exemplo do muito que pode ser feito. Mas vocês falam apenas da questão, eu percebo porquê, da questão do primeiro ciclo, começar, obviamente a casa não se constrói pelo telhado, começa-se pelos alicerces, mas também a vossa visão relativamente aos restantes ciclos, sem esquecer a questão do ensino superior. Obviamente que há aqui muitas propostas que nós concordamos, subscrevemos, e até sobretudo na vertente fiscal, como já deu para ver, nós iríamos muito mais além, e até direi, nós iremos mais além. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra, 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria também de cumprimentar os senhores dirigentes da Confederação do Desporto de Portugal e agradecer
os contributos, mais estes que aqui nos trazem. Eu gostaria de salientar também a importância que o PCP, que a CDU atribuem ao desporto, que é manifesto não só na sua intervenção no Parlamento, mas sobretudo nas autarquias locais, onde o fomento da prática desportiva, o apoio às coletividades de recreio, cultura e desporto é manifesto, e a realização de múltiplas iniciativas, não só nas autarquias, mas até nós mesmos, o PCP, ainda no fim de semana passado, com a Festa do Avante, uma multiplicidade de torneios de inúmeras modalidades e a importantíssima corrida da Festa do Avante, com mais de 1.400 inscritos. Eu gostava de salientar que no PCP há muito nos preocupamos com a lógica que este setor assenta, tendo em conta aspectos fundamentais como o financiamento altamente dependente das receitas dos jogos sociais, e é um aspecto que já referiram, o que condiciona muito o planeamento, os objetivos e a garantia quanto ao cumprimento do papel do fomento desportivo, tendo em vista o cumprimento dos objetivos e das garantias da própria Constituição da República. E um exemplo disso é o próprio anúncio dos aumentos que verificamos. Os contratos de programa não são positivos e reduzem o financiamento em vários casos, nomeadamente no atletismo. Tem sido também colocados um conjunto de metas que, sem nunca estabelecerem objetivos concretos, o alto rendimento é essencialmente apresentado mais na lógica da atração do que do real interesse nacional deste setor, e o programa de reabilitação de instalações é manifestamente insuficiente, portanto, com valores até 50 mil euros, que é claramente insuficiente até para reabilitações básicas de espaços desportivos. Eu gostaria de colocar algumas questões. Não há, como sabemos, nenhuma estrutura com a missão concreta, a preocupação e o objetivo do desenvolvimento desportivo nacional. O Instituto Português do Desporto e da Juventude não cumpre adequadamente esse objetivo, e a pergunta é: como é que consideram que devemos resolver este problema? Não há também carta desportiva, não há planos de desenvolvimento das diversas modalidades, apesar de ter sido aprovado no orçamento para este ano uma proposta nesse sentido apresentada pelo PCP. Gostaria de saber qual é a vossa opinião. Problemas também no âmbito da formação de treinadores e dos custos associados. A questão que se coloca é como resolver este problema, e em relação ao financiamento do Estado para o desporto, ter em conta que há 42 federações, mais de metade, que recebem menos de 500 mil euros, e, portanto, coloca-se aqui a questão como reforçar o financiamento das federações, mas já agora também dos clubes e também dos atletas, no que diz respeito ao seu empenhamento a título individual. E, concretamente, a questão das bolsas de alto rendimento, em particular dos níveis A e B. Como entende que se deve contribuir para que seja possível que as despesas de deslocação, nomeadamente às regiões autónomas, deixem de estar alocadas aos contratos programa, e sobre a real falta de cumprimento da educação física e do desporto escolar, para que as crianças do primeiro ciclo tenham acesso de facto ao desporto? Como é que consideram que se deve implementar a educação física no primeiro ciclo, justamente a partir dos profissionais de educação qualificados para o efeito? Quase a terminar, creio que é importante a revisão do estatuto do dirigente associativo benévolo, e não apenas nas coletividades dedicadas ao desporto, mas ao conjunto do movimento associativo, uma vez que há inúmeras coletividades que são de cultura, recreio e desporto. E, finalmente, se consideram ou não indispensável a criação de um plano de desenvolvimento desportivo nacional,
em que termos, com que objetivos e como há de funcionar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Eu vou tentar, Em 10 minutos. vamos tentar responder a faça tudo, não é? esforço. Vamos lá ver. Obrigado. Então, relativamente ao Fundo de Desenvolvimento Desportivo, dizer claramente que este Fundo de Desenvolvimento Desportivo deve ser gerido pela entidade em Portugal que tem competência de gerir e distribuir o dinheiro pelo desporto e pelas federações esportivas, que é o Instituto Português de Desporto e Juventude. Que eu saiba, não existiu nenhuma alteração legislativa nesse sentido e, portanto, compete ao IPDJ fazer essa distribuição. A Confederação de Desporto de Portugal respeita a autonomia e respeita as competências e missão de todas as instituições do panorama desportivo e político português e, portanto, respeitamos a autonomia e respeitamos também aquilo que é a missão do Instituto Português de Desporto e Juventude e, portanto, esses critérios devem de ser definidos pelo IPDJ, naturalmente que em articulação com as federações esportivas, com a Confederação do Desporto de Portugal, naturalmente que sim, inclusivamente fizemos chegar ao IPDJ e na altura, quando também apresentámos estas propostas, quais é que seriam os pontos que o Fundo de Desenvolvimento Desportivo devia versar, quais é que seriam as prioridades de financiamento nesse Fundo de Desenvolvimento Desportivo e, portanto, compete a esse Instituto fazer essa gestão, obviamente em articulação com o movimento desportivo. A democratização do acesso ao desporto só se consegue se o Estado Central assumir a sua responsabilidade. Nós fizemos um estudo ano passado, lançámos esse estudo em que o Estado Central investe menos de 10% do desporto em Portugal. Portanto, neste momento nós vivemos um período de elitização do acesso ao desporto, em que só as famílias que têm condições de pagar essa frequência conseguem aceder e aquelas que não têm condições de pagar essa frequência, infelizmente, não conseguem aceder. E, portanto, isso só se resolve de uma forma, é o Estado Central conseguir alocar mais recursos e alocar mais recursos de que forma? Alargar as fontes de financiamento no orçamento do Estado, para além das receitas que provêm dos jogos de sorte e ao azar, alargar essas fontes de financiamento à receita fiscal que arrecada dos portugueses, porque se o desporto é um bem público e se o desporto tem esse interesse que também deve ser público, então os impostos que os portugueses pagam também devem servir para financiar o desporto nacional. Obviamente que as UARs são muito importantes, aliás, tem sido possível conciliar o sucesso desportivo e estudantil e académico, mais recentemente com as UARs no ensino superior, só tem sido possível precisamente porque esse tem sido um caminho importante que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. Acho que é preciso afinarmos a mira em alguns pontos, nas unidades de apoio ao alto rendimento, não querermos alargar em demasia, porque a verdade é que também temos que trabalhar e jogar com um aspecto essencial, que é a sensibilidade do professor dentro da sala de aula. Porque por muitas regras e por muita regulamentação que nós possamos ter, a verdade é que dentro da sala de aula o poder é autoritário. E, portanto, se nós não quisermos alargar em demasia, quisermos alargar a diferentes níveis de prática, a verdade é que depois podemos correr o risco do próprio processo das UARs não ser levado a sério por quem está dentro da sala de aula. Isto até é uma consideração mais pessoal do que outra coisa. Eu entendo que as UARs devem ser para os atletas de topo, inseridos nas seleções nacionais e alto rendimento. Esses sim devem ter um regime de compatibilização efetivo na escola com a prática desportiva. E essas UARs devem incidir principalmente nestes atletas e não alargar a rama a outros atletas que, não estando inseridos nestes regimes, possam, de alguma forma, acabar por deturpar um pouco o sistema para aqueles que de facto precisam, porque este sistema da UAR tem que se versar sobre os atletas inseridos no alto rendimento e seleções nacionais, sob pena de estragarmos aquilo que queremos fazer. Obviamente que há uma preocupação com o pacote dos 65 milhões. A minha posição e a posição da Confederação de Desporto de Portugal é sabida sobre esse tema, foi público. A verdade é que estamos em setembro de 2025 e há uma preocupação com a execução da verba que estava prevista para este ano e julgo que todos nós faremos o nosso trabalho de acompanhamento e escrutínio àquilo que será a execução desta verba, que não só este ano, mas também para os anos futuros. Relativamente ao pacote fiscal que aqui foi falado, como também referi na primeira intervenção,
a nossa ideia é virmos a esta casa novamente, por altura da discussão da especialidade, e entregar-vos um dossiê sobre uma reforma financeira e fiscal para o desporto nacional que vai tocar em 10 pontos. Portanto, obviamente que neste documento, isto não é um documento onde estará a reforma fiscal para o desporto, estão aqui dentro daquilo que são as prioridades, de uma forma geral, aquilo que são as prioridades também fiscais, na lógica das prioridades políticas para a legislatura, mas os nossos pontos, dentro desta proposta de reforma fiscal que vamos apresentar, vão versar sobre imensos temas como benefícios fiscais aplicáveis às entidades desportivas e à prática desportiva, nomeadamente os benefícios em sede IRC para associações sem fins lucrativos e também ao nível da lei do mecenato, estatuto do dirigente associativo desportivo benévolo e com incentivos fiscais para esses dirigentes, regime do IVA aplicável a eventos esportivos e equiparação ao regime de espetáculos culturais, dedutibilidade do IRS de despesas com prática desportiva ao nível da saúde, harmonização dos regimes fiscais do praticante desportivo, do árbitro e do treinador, regime fiscal no pós-carreira, revisão da proibição do controle de venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico em recintos esportivos, dedutibilidade do IVA das extrações desportivas, revisão das comparticipações do Estado nos encargos com policiamento em eventos esportivos ao ar livre, etc, etc. Portanto, a nossa proposta vai muito para além daquilo que está aqui e que vamos trazer também a esta casa e vamos entregar aos diferentes partidos para que possam, de certa forma, em sede de especialidade, levar avante aquilo que são as nossas propostas. Relativamente à distribuição das verbas, quando falei em meritocracia, não estava a falar do Fundo de Desenvolvimento Desportivo. Estava a falar da meritocracia na distribuição das verbas das atividades regulares às federações esportivas. O que acontece é que o modelo de financiamento atual baseia-se praticamente na totalidade sobre um peso histórico. Ou seja, uma federação desportiva que recebia há 10 anos 1 milhão de euros, hoje vai receber 1 milhão de euros mais 1 ou 2% eventualmente. Mas aquilo que acontece é que não é olhado para aquilo que é o seu projeto desportivo. O que é que tem feito ao nível de resultados desportivos? Se os seus quadros competitivos têm uma ordem nacional, regional e local, portanto, a profundidade dos quadros competitivos, o alargamento do número de clubes dentro da sua esfera de atuação, portanto, se conseguiu implementar a modalidade em mais distritos no país, se conseguiu chegar a mais clubes, a mais território nacional, se conseguiu aumentar o número de atletas federados, se conseguiu aumentar o número de atletas inscritos no alto rendimento desportivo, se conseguiu aumentar os resultados desportivos internacionais. Tudo isto são fatores que deveriam ser avaliados na ordem do financiamento às atividades regulares das federações e, de certa forma, até ser também avaliada a ambição. Uma federação desportiva, se quiser contratualizar com o Estado, que pretenda aumentar o número de atletas federados, se quiser aumentar a profundidade competitiva dos seus quadros competitivos ao nível nacional, ao nível regional, ao nível local, o Estado, de certa forma, deve fazer um contrato, compromisso com a Federação Desportiva, avaliando, obviamente, ao longo do processo, mas dando esses recursos para que a Federação também possa ter a ambição e crescer, e a modalidade também crescer. A verdade é que desta forma, como está, estamos sempre agarrados ao sempre foi assim. Sempre fizemos assim, sempre recebeu 500 mil, sempre recebeu 500 mil mais 1%, no ano seguinte corta 2%, para no ano anterior corta 2% para depois aumentar 1%, e portanto estamos sempre agarrados a esta falta de ambição, como eu lhe costumo dizer, no financiamento ao desporto e às atividades regulares das federações esportivas. Este é um papel que compete ao IPDJ, repito, que eu saiba, não houve nenhuma alteração legislativa, nem nenhuma alteração à orgânica da administração pública e, portanto, temos o Instituto Português do Desporto e Juventude, quem compete a liderança da implementação das políticas públicas para o desporto, e julgo que o IPDJ não está mal, o que está mal é a ausência de recursos do IPDJ para conseguir implementar essa política desportiva e depois cada um de nós, no nosso papel, quer a Confederação, quer os partidos, quer obviamente o Governo, acompanhar e escrutinar o trabalho do Instituto Português de Desporto e Juventude nessas áreas. Dizer também que as universidades, eu julgo que têm feito um papel importante. O modelo desportivo europeu é muito diferente do modelo desportivo norte-americano, o nosso modelo é um modelo associativo, portanto, todo o modelo é diferente. Agora, há coisas que podem e devem ser feitas. Eu
também sou suspeito vindo de lá, mas o desporto universitário acho que até tem dado passos importantes, não só a nível dos quadros competitivos, em que hoje praticamente todas as universidades e institutos politécnicos participam dos quadros competitivos federados da Federação que tutela o desporto universitário. Acho que o que falta é, de facto, haver aqui uma sensibilidade diferente para chegar a novos públicos, chegar a jovens que não querem ter uma atividade competitiva, até nos quadros competitivos, mas querem ter acesso à atividade física, de lazer, de recreação, e isso, de facto, acho que pode haver aqui um caminho, não numa lógica competitiva, mas mais numa lógica de manter a comunidade académica ativa e a praticar desporto de forma regular. A nossa proposta para a educação física no primeiro ciclo é muito clara, vai em linha com as recomendações da Comissão Europeia, são 3 tempos semanais para a educação física. A verdade é que se tem sentido ao longo dos anos, e os próprios clubes, as associações, federações com que vamos falando, vão sentindo isso, é que as crianças têm falta de formação física e motora. E isso depois tem efeitos, quer no dia-a-dia e na vida futura das crianças e jovens, quer até a nível depois da formação desportiva, quando o jovem, quando a criança se quer especializar numa determinada modalidade. E, portanto, é fundamental que, através da coadjuvação, parece-nos ser o caminho mais fácil, digamos assim, tendo em conta a questão da monodocência no primeiro ciclo de escolaridade, a questão da coadjuvação podia ser muito interessante para que consigamos, de certa forma, ter estes 3 tempos semanais, em linha com as recomendações da Comissão Europeia e também com o que é feito lá fora, para que consigamos ter jovens e crianças mais ativas física e desportivamente. Para terminar, dizer que estas propostas que aqui apresentamos são propostas pré-eleições legislativas de 2025, mas o país vai viver um momento importante, como sempre, que é a discussão do Orçamento do Estado. E aquilo que é a mensagem que nós gostaríamos de passar aqui e apelar a todos vós é que existe a ambição para este Orçamento do Estado no que concerne ao desporto. A Confederação e as Federações Esportivas não vêm aqui apenas pedir financiamento só porque sim. Não é uma política de mão estendida a pedir financiamento só porque sim. A mensagem que eu quero deixar é que as federações querem ambição, querem ser escrutinadas, querem ser avaliadas, não tem problema nenhum com isso. Mas para que isso aconteça, é necessário que exista investimento. E esse investimento tem que ser acompanhado, tem que ser escrutinado, tem que ser avaliado. Nós queremos fazer mais, nós queremos fazer melhor, nós queremos ter mais atletas, nós queremos ter quadros competitivos mais alargados, com dimensão nacional, regional e local, como aqui já falei. Queremos ter seleções nacionais com melhores índices de competitividade internacional, mas para isso é necessário investimento. E esse investimento vai acontecer, vai ter efeitos práticos, visíveis, mas para isso tem que chegar ao terreno, tem que chegar às federações, tem que chegar às associações, tem que chegar aos clubes. Uma palavra final também para as autarquias, para as famílias, que têm sido, de facto, os grandes motores para que o desporto em Portugal não morra e para que as coletividades, associações e clubes de base local se vão mantendo ativos. Têm sido elas que vão mantendo isto, as autarquias e as famílias. E é preciso que o Estado agora dê um bocadinho mais do que aquilo que tem dado. E é isso que aqui gostaríamos de deixar esta nota final, com a promessa de que, assim nos queiram receber, vos entregaremos um dossiê com um pacote de reforma fiscal e financeira a ser incluída no Orçamento do Estado para 2026. Temos muito gosto disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado pela vossa disponibilidade e pelas propostas que aqui trouxeram. Portanto, ficamos a aguardar as novas propostas. E, portanto, terminamos assim esta audiência para depois passarmos à próxima. Muito obrigado.